Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora folheie a página da sua Bíblia, vamos lá para o apóstolo Tiago, por favor, depois da Epístola aos Hebreus. Tiago está à frente, tá? Quem estava em Gálatas segue à frente. Depois de Gálatas vem aí Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Filemão, Tito, Timóteo. Depois vem Hebreus. Depois de Hebreus está a Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7. Tiago capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11. Vamos ler também esse texto para a nossa reflexão desta noite. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quem diz amém? Vira para o teu vizinho e fala com ele assim: paciência. Fala com o outro vizinho aí, vai. Paciência. Agora diga comigo assim: longanimidade. Pesa a língua um pouquinho e fala assim: longanimidade. Só mais uma vez: longanimidade. Agora diga comigo: Senhor, produza em mim o fruto da paciência. Ai, ai, se você soubesse o que você acabou de pedir. Pode sentar em nome de Jesus. Não confunda paciência com leseira. Quem sabe o que é leseira? Levanta a mão. Pronto. Não confunda paciência com lerdeza. Não confunda paciência com preguiça. Paciência é uma virtude, preguiça é pecado. Biblicamente, preguiça é pecado. Tem gente que é tão irritada que só em falar em paciência ele já se irrita, já se estressa. Nós estamos falando sobre virtudes da vida cristã, baseado no texto de Paulo sobre o fruto do Espírito. Já falamos sobre o amor, que é a primeira citação, o primeiro elemento, a primeira virtude que o apóstolo menciona aos Gálatas. Já mencionei para os irmãos aqui que este amor que Paulo destaca como fruto do Espírito não é o amor romântico, é o amor sacrificial. Não é o amor emocional, é o amor racional. Não é o amor que depende do outro amar para que eu devolva.
É o amor que trabalha em circunstâncias incondicionais. Ele é oriundo de uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Você me entendeu? Diga amém. Na semana seguinte nós falamos aqui sobre alegria. E eu fiz um contraponto entre alegria e felicidade. As pessoas trabalham muito a terminologia felicidade e ignoram que felicidade está relacionada com conquistas terrenas, circunstâncias temporárias. Alegria não é humana, é espiritual. Ela não depende do que me acontece aqui. Ela é oriunda da ação de Deus em mim e em meu favor. Então, ainda que eu não esteja feliz, circunstancialmente feliz, eu estou alegre porque a minha alegria vem de Deus, é de Deus, provém de Deus e é mantida por Ele. Você entendeu? Diga amém. É tão estranho isso que a gente pensa que felicidade é algo maior do que alegria. No Ocidente se dá muita ênfase a essa questão da felicidade. E em nome da felicidade se vende o café para comer o almoço. Em nome da felicidade se deixa a casa destruída em função do carro novo. É o velho provérbio do viva o luxo e morra o bucho. Porque o que importa é que as pessoas pensem que eu sou feliz. O princípio bíblico, no entanto, é alegria. Paulo diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Sabe onde Paulo estava quando escreveu esse versículo? Na prisão, condenado à morte. Tanto que esta epístola aos Filipenses é chamada a epístola da alegria. Então alegre-se no Senhor. Provoca o seu vizinho e diz para ele: alegre-se no Senhor. Terceiro, nós falamos aqui sobre paz. E eu lembrei aos irmãos que paz, biblicamente, não é ausência de guerra, não é ausência de problema. Paz é segurança, é serenidade. Está relacionado com a certeza de Deus no controle das coisas, de tal maneira que você em paz consegue deitar e dormir, porque você está em paz. E falei aqui sobre os níveis da paz. Essas mensagens estarão disponíveis no YouTube a partir de semana que vem. Paz, primeiro, tem que ser com Deus. Se você não está em paz com Deus, nenhum conceito de paz é verdadeiro. Segundo, paz consigo mesmo. Se você não consegue estar em paz com você mesmo, você não estará em paz com o outro. Você tem que entender que tem gente que faz guerra contigo, que na verdade a guerra não é contra você. A guerra é interior, é dele mesmo. Mas como ele não pode se espancar, não pode falar mal dele, não pode se arrebentar, não pode se esculhambar, escolhe alguém. Mas na verdade é porque interiormente o indivíduo não está em paz. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: fica em paz. E aí eu fiz inclusive uma, aspas, crítica a nós evangélicos, porque nós achamos que a paz é só nossa, e aí monopolizamos a paz. Eu chego num ambiente que tem 3 amigos, 2 são evangélicos e 1 não. Aí eu digo: a paz, graça e paz, boa noite. Como se a paz fosse restrita ao ambiente chamado evangélico, quando na verdade Jesus diz: onde chegardes, saudai com a paz. E se aquela não for digna da paz, a paz volta para você, ou seja, paz dobrada. Então, saúde com a paz. Preciso falar nisso, você saudou o irmão do seu lado com a paz do Senhor agora à noite? Quarta virtude da vida cristã, que a gente vai refletir hoje e não vai demorar muito, é longanimidade. Diga comigo: longanimidade.
Por que eu estou pesando tanto esse longanimidade? Porque a palavra longanimidade, à luz do grego koine do Novo Testamento, é macrotumia. Macro dá a ideia de grande, de longo, de extenso. Tumia fala de sentimento. Então a palavra longanimidade é literalmente sentimento longo, ou uma capacidade longa de preservar o sentimento. Um termo moderno que não é necessariamente sinônimo, mas é correlato, seria resiliência. Ou seja, o indivíduo longânimo é aquele que tem a capacidade de sofrer a pressão da demora, a pressão das adversidades, e quando tudo passar, o seu espírito continuará sereno, estável. Macrotomia, literalmente, é a habilidade daquele que poderia se vingar, mas decide não fazê-lo. Pessoa longânima é aquela que viveu uma circunstância que caberia uma retribuição, uma vingança, mas porque o seu espírito é longânimo, ela decide não revidar. Isto é longanimidade. O sinônimo da palavra é paciência. E falar em paciência na nossa geração é problemático, porque a nossa geração tem tudo online. Não se sai do carro, mas nem para comer. Come no drive-thru. Não se toma mais fila de banco. Resolve no aplicativo. Eu disse aqui outro dia que eu vi uma geladeira um dia desse, que eu falei, Johnny estava comigo, eu disse, isso não é uma geladeira, isso é uma espaçonave. O cara não vai ao mercado fazer feira mais. Na geladeira está lá o aplicativo do banco, o indivíduo faz o pedido todo na porta da geladeira. Na porta da geladeira já tem lá mostrando o que tem dentro, portanto você já sabe o que falta, faz a relação de compra, faz o pagamento no seu cartão de crédito e o supermercado manda entregar. Fala de paciência para essa geração. Só que Deus continua trabalhando com os mesmos princípios, leis e mecanismos. Nada muda para Deus. O que significa que Ele continua trabalhando em nós na paciência. Lucas capítulo de número 19, o Senhor Jesus diz assim: na vossa paciência salvareis as vossas almas. Sem querer pirraçar, lá no Angico era indicar. Sem querer pirraçar o irmão do seu lado, diz para ele de novo assim: tenha paciência. A Bíblia Sagrada nos ensina que paciência é a capacidade de tolerar. Deus do céu, me ajuda. Paciência é a capacidade, estou orando por mim, é a capacidade de tolerar situações e pessoas desagradáveis. Longanimidade é a capacidade de tolerar situações e pessoas desagradáveis. Lá em Provérbios capítulo de número 25, o sábio Salomão, no versículo de número 15, nos ensina sobre longanimidade, sobre paciência, e ele diz assim: pela longanimidade se persuade, se convence o príncipe, e a língua branda amolece os ossos.
Salomão está dizendo: você quer o favor? Você precisa ser contemplado? Pela longanimidade se convence a autoridade. Paciência é o princípio. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse assunto aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 12, faz uma relação de virtudes cristãs e espirituais que nós devemos cultivar, e ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E é interessante que Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir. Ele está falando de uma capacitação da longanimidade como instrumento de poder para vencermos as adversidades. Ela é fruto do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo de número 2. Vamos lá, eu vou pregando e você vai orando por mim e por você. Efésios 4, 2, Paulo diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Paulo está dizendo que para suportar certas pessoas, você precisa de longanimidade. Ou seja, quando você vê que aquela situação está chegando, seja a hora de dizer assim: Deus, me reveste de longanimidade. Porque a longanimidade te mantém no equilíbrio, te mantém sereno. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1, o apóstolo diz que nós devemos correr com paciência. Olha para mim, por favor. Correr com paciência não é um paradoxo? Quem corre não está correndo porque está apressado? Sim ou não? Quem resolveu correr é porque está apressado? Porque quem não está apressado anda. Agora olha o que ele diz: corra com paciência, seja ágil sem se estressar, tenha pressa sem se irritar, corra com paciência. Tem alguém aí? Tem gente que já está cochilando. Se eu ficar falando muito de paciência, o cara vai dizer: eu vou dormir, pastor. Eu vou dormir logo, porque longanimidade é a característica daquele que tem o ânimo longo, ou longo ânimo. É a característica daquele que tenha uma língua animadora, ou seja, tem paciência para estimular aquele que está aflito. É dizer: tenha calma, tranquiliza. Eu lembro agora quando o Jones era menino, que eu dizia para ele: tenha calma. E ele dizia: só em mandar ter calma eu já me irrito. Então tem gente que está num nível de estresse tão grande, que se você pedir para ele ter calma, é como dizer, se irrita. Porque a calma é irritante. Eu tenho uma sobrinha, Daisy, os irmãos conhecem. Daisy é a calmaria. Ela herdou, acredito que da minha avó paterna, porque a minha avó paterna, o mundo desabava e ela tirava poeira do que sobrou. Está ali irmão Sandro que a conheceu. E um dia, desde menina,
A minha mãe fez uma traquinagem e a minha mãe chegou para ela e fez assim: deixa, eu vou te dar uma palmada. Ela olhou para minha mãe assim com muita lentidão e fez: o sangue de Jesus tem poder, minha avó. Então, longanimidade é aquele que consegue reagir sem revidar. Vamos para a Bíblia mais um pouquinho. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 29. Para que pregar sobre isso? Eu também estou me perguntando. Confesso para vocês que eu, nesse momento, queria estar pregando umas mensagens assim mais impactantes, mais fervorosas, desculpa aí, mais positivistas. Mas estou sentindo Deus querendo tratar com o nosso caráter cristão, com a nossa natureza, melhorar as nossas relações e a nossa maneira de lidar com as pessoas. E para lidar com as pessoas você precisa de amor, de alegria, de paz e de longanimidade. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz assim: o que tarda em irar-se é sábio, mas aquele que é de espírito impaciente revela a sua loucura, a sua imprudência, a sua insensatez. Quem tem o espírito paciente, aquele que tarda em irar-se, tem grande entendimento, é sábio. Ou seja, essa ideia de pavio curto está na segunda parte do versículo. É loucura, é insensatez, é imprudência. 16:32 de Provérbios, Salomão diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e aquele que controla o seu ânimo é melhor do que um homem que conquista uma cidade. Tem alguém na casa? Diga assim: paciência é uma arma mais poderosa do que conquistar uma cidade. Ainda em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, o sábio Salomão diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito, que não consegue controlar o seu ânimo. Ou seja, é uma pessoa desprotegida, sem muralha, sem cobertura. No Salmo 23, o salmista diz assim: habitarei na casa do Senhor por quanto tempo? Por quanto tempo? Longos dias. Na linguagem do salmista, só pode habitar na casa do Senhor quem é longânimo. Por isso que no outro salmo ele diz: não se apresse em sair da presença ou da casa do Senhor. Provérbios capítulo 19, o sábio diz assim: aquele que se apressa com os pés erra o caminho. Agora, vamos lá. Aqui é só a introdução. Melhor parar logo? Deixa a gente entender um pouco sobre, em primeiro lugar, como se desenvolve paciência. Como se desenvolve paciência, longanimidade? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim: e não somente isto. Sua Bíblia está aberta? Abre aí, por favor. Romanos 5, 3. Eu preciso que você leia isso comigo.
E não somente isto, mas também nos gloriamos não ouvi, nos gloriamos nas tribulações. Paulo não errou esse negócio, não? Quem é que se gloria na tribulação aqui, irmão? Levanta a mão, que eu quero caminhar contigo. Nós fomos ensinados a nos gloriarmos nas conquistas. Ninguém faz um culto de empresários e convida para dar testemunho um empresário que faliu. Ninguém testemunha suas tragédias, porque nós nos gloriamos nos ganhos, nas vitórias. Aí Paulo diz: gloriamo-nos nas tribulações. Por quê? Porque a máquina que produz paciência é tribulação. A fábrica de paciência são problemas. Quanto mais testado você é, mais longânimo você se torna. Eu já disse aqui, você sabe qual é a diferença de um grafite, carvão, do carvão que virou grafite, ponta de lápis, de R$1,50, para um carvão que virou diamante de $1 milhão? Os elementos químicos são os mesmos, dizem os estudiosos. A diferença é que o carvão que virou diamante sofreu uma pressão 65.000 vezes maior do que aquele que só virou ponta de lápis. O que isso significa? Quanto mais Deus tem a compaixão de nós, quanto mais pressão você sofre, mais caro você se torna. Quem está passando alguma tribulação aí, levanta assim a mão, pode levantar bem discretamente. Quem está passando alguma tribulação, alguma luta, alguma inquietação, o Senhor está te lapidando, te melhorando, te tornando mais caro, investindo em você e gerando em você paciência. Então, como eu desenvolvo paciência? Desenvolvo passando por tribulações. Na sequência, Paulo diz assim: e a paciência gera experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança em Deus não confunde. O escritor da Epístola aos Hebreus, escrevendo o capítulo 12, versículo 6 ao versículo 11, diz que quando nós somos castigados pelo Senhor, Ele está produzindo em nós o fruto da sua natureza, para que nos tornemos parecidos com Ele. Daí Tiago, no texto que nós lemos, dizer assim: sede pacientes. O lavrador espera com paciência. O crente espera com paciência a vinda do Senhor. Aí Tiago diz: sede também pacientes. Por 6 ou 7 vezes ele repete a palavra. E no final ele diz: ouvistes da paciência de Jó. Por que é que a gente admira tanto Jó, mas nós não queremos nem um vintém da paciência dele? Paciência em casa, paciência no convívio do trabalho, paciência na igreja. Nós vivemos uma geração de pavio curto,
De vez em quando um mata o outro no trânsito por causa da lanterna do carro. Baixa o vidro para fazer um gesto obsceno com alguém que estava dirigindo e escrevendo uma mensagem no celular ao mesmo tempo. Ou seja, o indivíduo que estava escrevendo a mensagem no celular enquanto dirigia estava sendo imprudente. Estava, mas quem baixou o vidro para fazer um gesto obsceno está na mesma medida. Desenvolva paciência, fazendo da tribulação a oportunidade de melhorar. Por que só um irmão diz aleluia? Diga aí assim, glória a Deus. Diga comigo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não cheguei nesse nível. Eu não consigo transformar perturbação em paciência. Eu tenho uma proposta. Diga para Deus, eu tenho uma proposta. Me ajuda a extrair da adversidade o crescimento. Segundo lugar, primeiro eu falei sobre como desenvolver paciência. Segundo, eu quero falar sobre o aspecto tríplice da paciência. Já vou terminar. Já. O aspecto tríplice da paciência. Primeiro, olha para mim por favor. A paciência é de Deus. Quanto mais parecido com Deus você se torna, mais longânimo você se manifesta. Tem gente que pensa que parecer com Deus é ser altamente espiritual, é conversar com as pessoas em língua estranha. Eu fiquei hospedado na casa de um casal uma certa feita, é incrível, eles conversavam em língua estranha. Mas o grande milagre não é esse, é que de alguma forma o outro entendia e respondia em língua estranha. Se no final das contas funcionava, eu não sei. Mas eles entendiam que espiritualidade era conversar em línguas. Só que quando nós desenvolvemos longanimidade, nós nos tornamos parecidos com Deus. A Bíblia diz em alguns textos, entre eles Êxodo 34, versículo 4, que Deus é tardio em irar-se. Eu vou dizer um negócio muito estranho. Pessoas que andam com Deus não ficam explodindo à toa, não. Não é que elas nunca explodem, porque nós não somos divinos, nós somos humanos. Mas pessoas que andam com Deus têm temperança, conseguem manter o equilíbrio, não por conta própria, mas porque o Espírito Santo produziu dentro destas pessoas longanimidade. Esse negócio de dar tapa na mesa, joga copo na parede, dar grito, fazer os meninos correr para debaixo da cama. Presta atenção, isso não é autoridade. E numa igreja que prega sobre longanimidade, até o gato atravessa. Quando a gente está desenvolvendo longanimidade, nós aprendemos que no equilíbrio se exerce a autoridade. Então, a longanimidade é uma virtude divina reproduzida em nós. Segundo aspecto da longanimidade, ela é necessária no relacionamento cristão. Fala a verdade, para ser crente,
tem que ser longânimo ou não? Se você não desenvolver uma paciência divina, você não fica numa igreja. Porque tem irmão, terra, aí você pede a Deus para desenvolver longanimidade. Eu recebi um banner um dia que alguém colocou assim, uma criança com a mão na testa, e a frase é assim: Deus, me dá paciência, porque se eu pedir força, eu não vou nem terminar a frase. Gálatas capítulo de número 6, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falha, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha lá, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você não desenvolver longanimidade no relacionamento cristão, você começa a fazer inimizade, porque cantou o hino que você não queria que cantasse, porque a pessoa se apresentou da forma que você não gostaria que se apresentasse, porque sentou na cadeira que você queria sentar, porque marcou a cadeira e você não conseguiu sentar na cadeira que estava marcada, porque você entrou e a pessoa estava conversando e na hora ela olhou para você e riu, nem riu de você, mas você entendeu que foi contigo. Se não tiver longanimidade, você se afasta, porque um dia o pastor disse uma coisa que você não gostou. Nós precisamos desenvolver longanimidade no relacionamento cristão, para compreendermos que ninguém aqui é perfeito, ninguém é obra terminada, e aí nós vamos suportando as cargas uns dos outros, e caminhando rumo ao céu, porque lá é o nosso lugar. É preciso desenvolver, senão você larga a igreja. Eu estou escrevendo um livro, e pelo menos um dos capítulos, o título vai ser o seguinte: crente, apesar dos crentes. Crente, apesar dos crentes. Porque tem gente que não consegue estimular a nossa fé. Tem gente que não consegue nos animar no momento que você está precisando de uma palavra para levantar. Se o cara já está na ribanceira, o outro chega e vai lá e empurra que é para ir mais rápido. Apesar disso, você tem que entender que são pessoas normais, com defeitos também, e às vezes a forma que elas reagem a você é fruto de uma dificuldade pessoal, que também requer tratamento. Só com longanimidade você consegue se relacionar com pessoas iguaizinhas a você. É tanto que a psicologia moderna diz que aquele defeito que eu critico em você é o defeito que eu rejeito em mim. Na verdade eu também tenho o mesmo defeito, mas eu tenho tanta raiva disso, mas eu não posso me punir, então eu puno você. Mas eu e você temos que entender que não estão aqui anjos com asas guardadas, são humanos sendo aperfeiçoados pela obra do Espírito Santo em nós, santificados pelo sacrifício de Jesus, e segura lá, nós vamos morar no céu. Terceiro aspecto da paciência é que ela é necessária no exercício do ministério. E agora eu não me refiro só ao pastor, eu me refiro aos pastores, à dirigente do ciclo de oração, ao líder do louvor, ao líder das crianças, dos jovens, dos adolescentes,
ao irmão que está na portaria recebendo pessoas, porque tem gente que chega mal-humorada. Um dia no estacionamento da igreja eu vi o irmão chegando e o diácono foi lá pedir para ele estacionar o carro um pouquinho mais encostado, porque se ele estacionasse melhor, caberia outro carro. Acredite, ele parou o carro na posição que estava, na linha de circulação dos que iam chegar, largou lá, travou, botou a mão no bolso e disse: vem atirar. E eu estava dentro do carro assistindo a cena. Aí desci, fui lá no diácono e disse: tenha calma, não se irrite, fique na paz, fica tranquilo. Você está na primeira fila da batalha, e quem está na primeira fila é quem leva o primeiro tombo. Fica na paz. Dei um abraço no diácono, animei ele, porque, irmão, sou crente, mas tem sangue. Aí depois que eu orei, eu fui lá no irmão do carro, porque eu acompanhei, eu vi onde ele sentou. Encostei nele assim com muita gentileza, falei: eu queria lhe pedir uma gentileza. Pois não, pastor? O senhor deixa eu colocar seu carro numa posição melhor para eu estacionar o meu? Não, meu pastor, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu vou lá. Quando você está na linha de frente, lá no balcão da loja, lá no escritório da empresa, lá no seu atendimento, você precisa de longanimidade. Quem tem marido aqui, levanta a mão. Irmã, eu vou orar agora pela irmã, para Deus lhe dar longanimidade. Quem tem esposa, levanta a mão. Pai, abençoa teus servos agora e concede a eles paciência, porque não há qualquer nível de relação humana que não exija paciência. Sim ou não? Todo nível de relação humana exige paciência de nós. Pede a Deus. Diga comigo: Senhor, aplica essa palavra no meu coração. Deixa eu dizer mais duas coisas sobre paciência, sobre longanimidade, e a gente ora. Já falei sobre como se desenvolver longanimidade, já falei do aspecto tríplice da longanimidade. Agora deixa eu te falar sobre as consequências da impaciência. Jacó era o dono da bênção da primogenitura. Jacó era dono da bênção da primogenitura sob três leis: sob uma lei espiritual, sob uma lei jurídica e sob uma lei biológica. Primeiro, ele era dono da bênção da primogenitura sob o aspecto espiritual, porque Deus havia dito a Rebeca, a mãe: duas crianças estão no teu ventre, são duas nações, e o menor governará sobre o maior. Ei, Deus disse. Se Deus disse, vai acontecer, nem que jumenta precise falar. Então Jacó não precisava lesar Esaú. Segundo, Jacó estava protegido juridicamente, porque Esaú vendeu a bênção. Ele abriu mão. Quando você vende, você não vai lá e toma na raça. E terceiro, uma lei biológica. A medicina moderna diz que num parto de gêmeos, a criança que nasce por último foi gerada primeiro. Só que Jacó não teve paciência de esperar a hora e usou de artifício. Ei, você não precisa de artifício para tomar aquilo que Deus já disse que é teu. Tem gente que perde a bênção porque não espera Deus trabalhar do jeito dele.
Qual foi o resultado? Teve que fugir. E ficou 21 anos vivendo em terra estranha, sem direito de voltar para casa, por causa da impaciência. Dá uma cotoveladinha de leve no seu vizinho, fala com ele, tenha calma. Diz para ele aí, Deus vai resolver. Fala com a pessoa do teu lado aí, Deus está vendo você em casa. Moisés era filho de hebreu, estava debaixo de uma promessa de Deus. Ele seria líder e libertador dos hebreus. Mas Moisés não entendeu o método de libertação que ele ia trabalhar. Como ele não entendeu, Êxodo capítulo de número 1, ele chega lá no campo no Egito e mata um egípcio, pensando que a forma que ele iria libertar os hebreus era pela força, por conta própria. É por isso que no capítulo 3, quando Deus conversa com ele, diz assim: a aflição do meu povo chegou até mim, eu desci para livrá-lo. Vai tu, pois, e livra Israel da casa da servidão. Moisés pergunta, quem sou eu? E Jeová diz assim, não é você, sou eu. Você é apenas o canal que eu vou usar. É mais ou menos assim, Deus olhando para Moisés dizendo, empolga não, porque a última vez que você empolgou, você matou alguém. Baixa a bola, baixa a crista, está empolgado demais. Provoca aí o vizinho e fala com ele, não é você quem vai fazer. Olha para cá, quando você faz por conta própria, você mata a gente. Quando você deixa Deus fazer, Ele toma conta e faz do jeito dele e ninguém te acusa de nada, porque foi Deus quem fez. Por causa disto, Moisés teve que fugir do Egito e ficou 40 anos no deserto, porque não foi paciente. Tem alguém aí? Sara, na sua impaciência, Sara resolveu dar uma ajudinha para Deus. E disse assim, ô Abraão, eu sei que você quer ter um filho, eu sei que é necessário, eu sei até que Deus falou que eu ia ficar grávida, mas Abraão ainda, eu tenho 75 anos, tu já tem 90, meu velho. Paulo vai escrever isso muito tempo depois, mas Sara já está lá falando, tu sabe que as coisas aqui já não andam tão fervorosas assim. Aproveita enquanto ainda há algum recurso, deita com H, gera um filho por meio de H. O código de Hammurabi traduzia aquilo como um ato normal. Um homem podia tomar uma mulher para si, para lhe dar à luz a filhos, caso a sua esposa fosse estéril. Sara está conduzindo a coisa de uma forma normal, só que Deus não aprovou. E o que Sara não sabia é que Agar, quando ficasse grávida e olhar para Sara e dizer assim, eu tenho um filho e tu não. O que Agar não sabia é que ela tinha a gravidez, mas a promessa era de Sara. Quando a promessa é sua, irmão, você não precisa ficar se afligindo. Presta atenção, olha para mim, Deus lhe fez uma promessa? Deus lhe fez uma promessa? Para de fazer guerra. Quem fez a promessa vai cumprir.
nem que precise parar o sol, parar a lua, abrir mar, jumenta fala, gigante cai, estrela muda de lugar, sepultura abre, sepultura fecha. Aquilo que ele disse, ele faz acontecer. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus. Provoca o vizinho e diz para ele assim: não seja impaciente. Último lugar, consequências da paciência. Lembra de Jó? Eu acho que nenhum homem confundiu o diabo no Antigo Testamento como Jó. Bom, não é normal o mundo do camarada desabar. Os meninos dele morrem. Ele desmaia quando chega a notícia, porque prostrou ali. Não significa que Jó ajoelhou e disse assim: obrigado, Deus, matou meus meninos que dava dor de cabeça. Não, não, não. Ele cai. Ele desaba. Quando ele pode falar, a resposta é: o Senhor me deu. O Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Fala a verdade, é normal isso? A mulher de Jó chega para ele, Jó estava fedendo, cheirando mal, furunculose estafilocócica generalizada, tinha tumor até na boca, e diz para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó olha para ela e fala assim: ficou doida? Recebemos de Deus o bem e estaremos livres do mal. E a Bíblia diz que nem assim Jó pecou contra Deus. De repente um amigo de Jó chega e fez assim, e chega e fala para ele: eu tive um pesadelo, eu vi um vulto, os meus pelos se levantaram, estou apavorado. Capítulo 13. Aí no versículo 11 Jó diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Tanto que Tiago lá na frente diz: ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que Deus lhe deu. Davi foi ungido para ser rei com aproximadamente 13 a 15 anos de idade. Saul estava no trono. Entre a unção e a chegada de Davi no trono se passaram 15 anos. Mas eu já fui ungido, Deus me escolheu. Mas Deus te ungiu, mas não chegou o tempo. A maioria de nós quer queimar as etapas, não espera o momento. Lá na frente Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor. Diga comigo: esperei com paciência no Senhor. Repete: esperei com paciência no Senhor. O resultado disso? Olha o resultado, anota aí. Primeiro, ele se inclinou para mim. Você sabe o que significa isso? O texto bíblico literalmente indica alguém que está em posição elevada e que desce para colocar o ouvido perto da boca de quem está falando e compreender não apenas as suas palavras, mas os seus sentimentos. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Segundo, tirou-me de um charco de lodo. Deus vai tirar os teus pés da areia movediça. Deus vai tirar os teus pés do pântano. Deus vai te salvar da tribulação. Só quem recebe da glória a Deus. Deus vai salvar o teu filho, vai salvar a tua filha, vai resgatar o teu marido. Há um milagre que Deus está operando na tua vida por meio da paciência. Só quem crê e recebe dê brados de glória a Deus.
Aleluia! Terceiro, firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele não só me tirou do charco de lodo, ele me levou para lugar seguro. Tudo isso é fruto da paciência. E eu vou concluir falando de um homem poderoso, enérgico, paciente. Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7 e 8. Esse texto me chamou muita atenção agora à tarde. Diz assim: ora, nos dias da sua carne, ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Hebreus 5, 7. Ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrá-lo da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Relê o texto comigo e a gente vai orar. Nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Sabe o que isso aqui está dizendo? Que Jesus, com lágrimas e clamor, clamou ao Pai acerca do sofrimento pelo qual ele haveria de passar, e o Pai deu a ele a opção de retroceder. Ou seja, ele não foi lá porque o Pai o empurrou. Ele podia dizer: não vou beber desse cálice. Aí o texto diz que ele, no entanto, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. O nome disso é longanimidade. Não preciso ir por aqui, porque o Pai me deu a opção de ir por ali. Mas o plano perfeito do Pai é aqui. Então, se o plano perfeito do Pai é aqui, ainda que hajam atalhos, rotas, fugas e opções, eu vou aprender a obediência pelo sofrimento, mas vou atravessar o vale. Fica de pé, por favor. O resultado disso é que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, e é o leão da tribo de Judá. Não sei os processos pelos quais você passa, mas sei que Deus está desenvolvendo em você paciência, longanimidade. Sabe aquela capacidade que você tinha de querer as coisas na sua hora, do seu jeito? Aquele hábito que você tinha, meu avô usava uma expressão: ir cavar nos pés. Quando você sabe que alguém fez algo acerca de você e contra você, você ia lá tirar pergunta, para provar que eu não tenho medo de ninguém, porque eu sou. Hoje, Deus olha para você e diz: fica na tua, fica quieto. Mas eu tenho mecanismos para revidar. E Jeová diz: tem, mas não vai. Aquieta. Já pensou Davi? Segundo Samuel 5, os filisteus invadem Jerusalém. Ele vai orar e pergunta a Deus: eu vou contra os filisteus? Jeová disse: não, corre. Está lá escrito: Deus manda Davi fugir. Davi fugir de filisteu? É só ler a história, irmão. Davi briga com o filisteu desde que ele tinha 15 anos e nunca perdeu uma. Filisteu, se eu dou tabefe em filisteu desde que eu sou criança, agora que eu sou rei,
e tem o exército inteiro. Deus me manda correr. O que Deus está ensinando a Davi? Deus está ensinando a Davi que o tempo que você nada tinha e o tempo que você tem tudo não pode mudar uma coisa: sua confiança precisa permanecer naquele que vence todas as batalhas. Porque quando você confia em Deus, quando você tem todos os recursos, Ele te valerá. Quando você não tiver recurso nenhum, Ele continuará do teu lado, porque você o honrou com a sua confiança. Então eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de quem está em casa. Receba a operação do Espírito, gerando paciência. Pai, a tua palavra foi ministrada. O Senhor sabe como o nosso coração se aflige e como a nossa mente se apressa. Não compreendemos os ciclos e as etapas pelas quais precisamos passar na trajetória da vida cristã. Temos dificuldade de compreender o nosso semelhante, o nosso irmão, a nossa irmã. De alguma forma e por alguma razão nós nos sentimos mais perfeitos do que o vizinho, mais meritosos do que o próximo. Mas nesta noite, Senhor, o Teu Espírito nos desperta para a longanimidade. E eu quero pedir: produz longanimidade em nós. Não que queiramos as tribulações, mas já que elas fazem parte do nosso dia a dia, nos ensina a extrair da tribulação a oportunidade de crescimento, a oportunidade de aperfeiçoamento. Nos ajuda, opera em nossa vida para a Tua glória. Se você puder, estenda a sua mão em direção à pessoa que está próxima. Não precisa tocar nele ou nela se não quiser. Apenas ore por esta pessoa e peça ao Senhor. Se você está em casa, ore em sua casa. Peça ao Senhor agora que a longanimidade, a paciência seja operada neste coração, de modo que a aflição de alma, a revolta, a angústia seja agora aplacada e a serenidade do Espírito Santo seja derramada sobre o coração do seu servo, da sua serva. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.